noite, amigos, muito boa noite. Olha, Cornélio Procópio tem 4 candidatos a prefeito. Arapongas tem 3, Maringá tem 4. E Londrina, ninguém sabe. Não é uma coisa curiosa isso? Em Londrina, ninguém sabe quem são os candidatos a prefeito. Até agora, oficialmente, ninguém falou sou candidato. Vejam, senhores. Revista Época, ninguém está salvo no mundo. Olha ela aí. Época, rapidinho, rapidinho. Ninguém está salvo no mundo. Terrorismo, tomando conta do mundo. Agora uma dica de bons negócios para você. O maior centro atacadista de confecções do norte do Paraná é o Silo da Moda, que está de portas abertas para receber lojistas de Londrina e região com muita variedade e qualidade, direto das fábricas. O Silo da Moda tem mercadorias à pronta entrega, com muitas opções em modinha feminina, masculina, plus size, infantil, jeans e acessórios. São mais de 30 lojas num só lugar, com vendas exclusivas no atacado. Você, lojista de Londrina e região, confira e aproveite as novidades do Silo da Moda. 3379.000. E na Veja, o Terrores. A Veja estampa o terror que todo mundo já conhece. Olha aí. Na Hashimitsu só tem alegria. Veja. O Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas. Hashimitsu Bela Suíça, Hashimitsu Alameda Jardino, JK, Aeroporto e a mais nova loja, no Shopping Aurora. Venha conhecer. E estamos recebendo o Dr. Antônio Carlos Andrade Viana, nosso brilhante criminalista. Boa noite, doutor. Boa noite, Militão. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Doutor Viana, primeiro caso. Uma moça brasileira que se casou nos Estados Unidos, naturalizada americana, que matou o marido porque diz ela que ele o agredia. O cara era das Forças Armadas Americanas. Está no Rio e eu levei um susto quando soube que o Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição dela. Quem está certo, quem está errado. Ela é brasileira, mas só porque se naturalizou americana. O STF disse que ela perdeu a cidadania, é verdade? É verdade. Ninguém pode ter dupla cidadania. Isso é conversa que o povo diz. Ele tem dupla cidadania, isso não existe. Jogador de futebol. Tem dupla cidadania, isso não existe. O brasileiro, o Pepe. Quando você assume uma cidadania, por exemplo, o americano, essa moça, ela vai lá, tem que jurar a bandeira americana. Tem. E das estrofes lá do juramento, o texto, diz que renuncia toda e qualquer nacionalidade. Renuncia o capeta e também a ser brasileiro. Isso é de lei, isso aí é lei internacional. Assumiu cidadania americana? Pode, mas vai perder a brasileira. A única coisa é que não é automático. Ele está sujeito a perder a cidadania brasileira, mas o Ministério da Justiça tem que fazer um procedimento administrativo e declarar cancelada aquela... Entendeu? Não pode manter as duas, não pode. As pessoas mantêm na prática, porque o Ministério da Justiça não vai ficar instaurando processo para todo brasileiro que se naturaliza. Assim é em qualquer parte do mundo. O americano também, se quiser vir aqui e se tornar brasileiro, vai perder o americano. Agora, o pessoal que tem cidadania, nasceu aqui, tem passaporte brasileiro, e porque o avô nasceu na Itália, ele tem direito a passaporte italiano. É a mesma coisa? Não, é diferente. Porque ele não sabe... Mesmíssima coisa. Mesmo não se naturalizando? Mesmíssimas coisas. Essa história de dizer que tem dupla nacionalidade é um erro. Que o povo fala, eu tenho dupla cidadania, dupla nacionalidade. Isso é um erro, não existe. Se você quer ser cidadão italiano, vai ser cidadão italiano. Vai abrir mão da cidadania brasileira. Se um dia tiver esse problema que ela teve, se envolveu com justiça, não sei o quê, o Ministério da Justiça declara... Extradição. O Ministério da Justiça declara que você perdeu a nacionalidade brasileira e autoriza a extradição, porque você não é mais brasileiro. E porque o crime foi lá no outro país. O crime foi lá e ela é cidadã americana. Não é mais, aos olhos do Brasil, não é mais cidadã brasileira. Então, esse fato. Só que não adianta. Você sai na rua aí e você fala assim, meu avô tem dupla cidadania, nasceu lá na Arábia, não sei o quê, e se naturalizou brasileiro, então ele tem as duas. Não existe isso. Não existe. É um erro. A gente não consegue convencer ninguém disso aí, porque as pessoas não entendem, é um procedimento complexo, mas de vez em quando a notícia é isso, por que você acha que o Supremo determinou a extradição dela? Ela não é uma brasileira, gente, é uma opção que ela fez. Ela fez uma opção.
Agora, o que não poderia acontecer é se ela fosse brasileira, cometesse o crime nos Estados Unidos e conseguisse vir para o Brasil. Ela ia ser processada nos Estados Unidos, condenada e ia cumprir a pena aqui, mas não ia ser extraditada, porque não existe extradição para brasileiro naturalizado. E lá a mãe chora, a avó chora, porque lá sabe que lá é pena de morte para o tipo de crime dela. Exatamente. Que coisa, hein? Exatamente. O que você achou dessa manchete da época? Ninguém está salvo. Porque não está mesmo, né? Olha, nós estamos vivendo, por causa do terrorismo, nós estamos vivendo um pânico. Um pânico, né? Um pânico. Um pouco de exagero, evidentemente, pouco de exagero, porque, por exemplo, esses 2 últimos atentados, o de Orlando e esse de Nice, apesar de ser, vamos dizer assim, um ato terrorista, na verdade foi um ato isolado de alguém que estava em surto, de uma pessoa. Que chamam de lobo solitário. De lobo solitário, isso mesmo. Então, está bem informado, hein, Militão? Então, veja só, é uma pessoa, porque o terrorista, que existe mesmo, esses terroristas que andam apavorando o mundo, eles são islâmicos, frequentam a igreja islâmica, são treinados pelo islamismo e eles agem em grupo e agem coordenadamente. Assim como a gente tem visto pelo mundo afora essas explosões, essas coisas todas. Agora, um maluco pegar um caminhão do nada e sair atropelando pessoas no meio de uma multidão, de um festejo, isso aí, apesar de ser uma barbaridade, um terror o que ele fez, ele não é terrorista, é um louco. Assim como aquele maluco que pegou uma metralhadora e matou 50 pessoas numa noite, numa boate noturna. É verdade. Então, não podemos confundir. Agora, veja só. Por causa desse pânico, desse terror todo, olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O Brasil exagerou na segurança antiterror, porque evidentemente que os órgãos de segurança eles vivem disso. Quanto mais importante eles forem e quanto mais visibilidade eles tiverem, melhor para eles, para a carreira deles. Ganham diária, ganham avião, ganham isso e aquilo. Um exagero. O espaço aéreo contornado pelos caças da FAB. Oh, que coisa maravilhosa. Então, veja, tanques de guerra na rua. Isso é um exagero, um absurdo. Não sei quantas mil pessoas... 25 mil soldados do Exército. 25 mil soldados do Exército. Imagina o deslocamento, só aqui de Apucarana, 500. Então, veja, 25 mil pessoas numa cidade do Rio de Janeiro, só do Exército, fora da Polícia Federal, isso, aquilo e tal. Um exagero. Porque o que o povo quer é o seguinte, veja só, o que o povo quer é que os turistas não sejam incomodados nem roubados durante as Olimpíadas. Os turistas possam vir aqui, andar, usar celular, usar cartão, sem ser roubado. É isso, é essa criminalidade de rua que incomoda. Agora dizer que o Brasil vai sofrer atentado terrorista, se tiver que sofrer, vai sofrer, independente de qualquer segurança nacional. Certo? Eu acho um exagero, uma bobagem isso. E eu vejo na Copa do Mundo. A Copa do Mundo não tinha esse aparato todo. Não. Não precisou. Por que um caça vai ficar sobrevoando? Um esquadrão caça sobrevoando o Rio de Janeiro. Para quê? Vai afugentar turista. Mas escuta, gente, isso apavora. Que o caça ele já é feito. São aviões de guerra, é igual helicóptero de guerra. Ele já é feito para ter barulho. Porque o barulho intimida. É assustador, né? Um helicóptero chegando, um helicóptero daqueles de guerra, chegando numa comunidade, todo mundo quer se deitar embaixo da cama. Mas isso é tática de guerra. Para que isso na Copa? Para que isso na Olimpíada? Isso é uma bobagem. O povo brasileiro não aceita essas bobagens. Gastando dinheiro do contribuinte vai ficar muito caro, caríssimo, porque tem que pagar os deslocamentos dessa tropa toda. Então, desnecessário. O que precisa é segurança na rua. E estão reclamando porque não tinha nem colchão para os soldados. Não tinha nada. Não tem infraestrutura, comida, não tinha nada, infraestrutura. Porque eles falam assim, tem que mandar 500 aqui de Apucarana para o Rio. Mas e o deslocamento disso? Onde eles vão e o alojamento para isso? Sai do orçamento do Exército, que depois sim, mas vai não faltar tem, dinheiro. Mas não tem. O Exército tem dinheiro para nada. Não tem. Está sucateado. Está sucateado. Então, não é isso. Tinha que pôr soldado, sim. Soldado, não. Tinha que pôr PM, isso, aquilo. Mas
veja, para dar segurança de rua, para os trombadinhas, para o ladrão, para tudo. Isso. Nós temos 2 minutos, eu quero mostrar para o doutor Viana a Nelma Kodama. Olha ela aqui, gente. A Nelma Kodama foi a apaixonada, diz que é apaixonada até hoje pelo Alberto Youssef. Ela é a contadora dele, ela estudou aos 17 anos nos Estados Unidos, se apaixonou, sabe por quem? Pelo dólar. Aí a paixão nunca mais acabou. Olha ela aí, está com tornozeleira. Então o título é Chanel e Tornozeleira. Ela diz que é apaixonada pelo londrinense Youssef. Diz que ele é um professor, o que ela aprendeu com ele é um negócio de louco. E o que ele aprendeu com ela também. Também, né? Que ela era contadora e ela ajudava, era o braço direito dele nessas operações internacionais que eles fizeram. Eles chegaram a ser ele chegou a ser o maior doleiro do Brasil. Do país. Cara inteligentíssimo, diferenciado. Ela conta que chegou a embarcar para a Itália com 200 mil euros escondidos na calcinha. Mas olha o tamanho de calcinha, hein? Para 200 mil euros? Não? Vamos ver o que acontece, né? Um minuto. Será que ele sai da prisão? Sim, ela já saiu. Ela já? Ela já saiu. O tempo de prisão dele é 3 anos. 3 anos. Fechado. Ele já cumpriu quanto? 1 ano e meio? 1 ano e meio. Mais 1 ano e meio ele sai, que foi o acordo que ele fez com os promotores. Se isso é justo ou é injusto, a população que tem que definir. O juiz vai cumprir o acordo. Já está cumprindo. Já está cumprindo. Ele não pode ser transferido para a penitenciária. Ele tem certas regalias ali por ter colaborado com... Lava Jato. Com a Lava Jato. Ou com os promotores. Com os promotores. Doutor Viana, boa semana. Muito obrigado. Obrigado a você. Boa semana a todos em casa. Tá com um blazer bonito. Elegante. Obrigado. Chique. Por causa do frio. Por causa do frio. Bom trabalho, doutor Antônio Carlos Andrade Viana, brilhante advogado criminalista de Londrina e do Paraná. Vem aí, após o intervalo, Marcelo Militão e Otávio Scandelai. Super é poder ligar e falar à vontade, acessar a internet, enviar SMS quando quiser. Super Pré Sercontel. Com apenas uma recarga, você liga e fala à vontade para qualquer operadora local, fixa e celular por 1 ano. Internet e SMS liberados. Super Pré Sercontel. O melhor preço do Brasil em uma única recarga. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Um dos mais lindos skylines do país tem muitas histórias para contar. Quantos namoros começaram? Quantos amores prosperaram? Quantas famílias se formaram? Quantos sonhos se realizaram? Fazer parte da vida e das conquistas de milhares de pessoas faz parte da nossa história. Afinal, não é a qualquer hora que você encontra uma empresa em que pode confiar uma vida. Quadra 30 anos, transformando sonhos em histórias reais. Muito bem, na sequência do programa Militão e Militão, quero 2 registros aqui tristes para a região. Nós tivemos no último domingo, o falecimento do Zé Carlos Tiburcio, presidente da Sociedade Rural do Paraná, e também foi secretário da Agricultura, e uma figura que todo mundo gostava aqui na cidade, que ajudou Londrina, E, infelizmente, inclusive foi cremado no crematório Londrina, e fica na saudade. O pessoal da Sociedade Rural do Paraná tem realmente muitas memórias do Zé Carlos Tiburcio, até porque na sua gestão, inclusive, deixou obras,
muita coisa realizada. E também faleceu em Santos o Odárcio Dutti, presidente do Ilha Pochá Clube, né, de Cornélio Procópio, amigo do Oswaldo Militão, né, do meu pai. Odárcio Dutti, que fez o Ilha Pochá Clube um dos clubes mais conhecidos do mundo, e acabou falecendo na semana que passou também. E, natural de Cornélio Procópio, a família ainda, os Dutti ainda em Cornélio Procópio estão lá presentes ainda, né? Então, 2 registros aqui para a coluna, registros de gente que nos deixou. Muito bem, você pode almoçar ou jantar no Gin Gin. Gin Gin, o momento mais gostoso do dia. Gin Gin, pode ser a sua hora do almoço. Gin Gin, sozinho ou com família. Gin Gin, na Gin Gin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Gin Gin, vem agora. Gin Gin, então avisa logo a galera. Gin Gin, sabor aqui não tem fim. Gin Gin, cardápio recheado te espera. Gin Gin, que delícia é comer na Gin Gin. Gin Gin, uau. Seu momento de sabor. E fique com a dica de inglês do pessoal da FD English. Em português, nós conjugamos o verbo de acordo com a pessoa. Por exemplo, eu falo, você fala, nós falamos e etc. Em inglês, essa regra quase não funciona. Vamos ver o que acontece com o verbo falar, speak. Nós não conjugamos o verbo com o sujeito eu, você e os plurais, vocês, eles, elas e nós. I speak, you speak. We speak, they speak. No caso dos sujeitos, he, ele, she, ela e it, que usamos para animais ou objetos, etc., colocamos um S no final do verbo. He speaks English. She speaks loud. Donald Duck speaks funny. Não esquece de colocar um S no final do verbo no caso dos sujeitos ele, ela e coisas singulares. I play basketball. She plays basketball. You like animals. He likes animals. We pay for dinner. The company pays for dinner. Essa foi a dica de inglês hoje com a FD English. E agora vamos conversar com Otávio Scandelay, o imobiliarista Otávio Scandelay, comentarista aqui do programa Militão e Militão. Como vai, Scandelay? Tudo bem, Marcelo? Boa noite para você, Marcelo. Boa noite para você que está nos ouvindo e vendo. Boa noite a todos os nossos trabalhadores, o Giovanni que está aqui atrás, né? Nosso Adilson que está ali escondidinho, né? Esses que não aparecem, mas que são eles os responsáveis por tudo que você vê, viu? Não somos nós não, hein? É verdade. Nós somos mero figurante aqui, viu? Né, Marcelo? Scandelay, você vem falando nos últimos 2 programas, dentro da série Sucessão Familiar, sobre fidelidade e infidelidade, não é isso? Ok, Marcelo. Tema bom, hein? Tema muito bom, aliás. É muito interessante esse tema, sim, porque eu creio, Marcelo, que a fidelidade ou a infidelidade, ela é parte intrínseca do nosso viver. É verdade. Tá? Inclusive, nós brincávamos agora há pouco com o Giovanni, né, Giovanni? Como é que poderia melhorar esse mundo? Se disse só explodindo, fazendo um novo mundo. Né, ou tem outro jeito. Ou tem outro jeito. Mas tem sim, viu, Giovanni? Tem outro jeito, sim. Basta que nós, homens e mulheres, sejamos mais fiéis um ao outro. Tá? O que está ocorrendo hoje, Giovanni, Giovanni é o nosso cameraman aqui, está conversando com ele aqui, bem pertinho de mim aqui. Vocês não veem, mas eu o vejo. Tá? O que está acontecendo, e para você também, meu irmão, nós estamos muito infiéis, viu, Marcelo? É verdade. Sabe? Nós somos infiéis conosco próprio, a gente levanta, a gente não agradece, a gente não tem orado muito, Marcelo. Sabe? O celular, essas coisas todas nos deixam assim, muito afoito, muito tenso, muito agitado. E o mundo, as pessoas, a gente vem de uma calmaria, tá? Veja, Marcelo, fala de infidelidade, de fidelidade, evolução, involução, né? Como já falei muitas vezes aqui, eu ia na escola a cavalo. Opa, lá em Santa Fé. Lá em Santa Fé, né, Marcelo? Eu levantava às 5 horas da manhã, 5h30,
ia lá no pasto, pegava o cavalo, encilhava o cavalo, montava nesse cavalo, até chegar na escola das 5h30 e ia até as 8 horas que começam as aulas, não é isso? Nossa! Sabe, quer dizer, chuva, sol, e eu fui muito fiel a esse tema de não faltar em nenhuma aula. Mesmo com a dificuldade? Com toda a dificuldade que houvera, não importa se chovesse, se estivesse geando, eu punha minha capa, punha meu chapéu e ia para a escola. Tá? Então é isso que está faltando um pouco para nós, esta fidelidade com o nosso propósito. É verdade. Tá? Você consegue me dizer um pouquinho, Marcelo, como é que é propósito, fidelidade e infidelidade? Como é que se conjuga essas três situações? Como é que você vê tudo isso? A questão do... o propósito você pode até trocar por um objetivo, né? Pode trocar. Você que está em casa é para entender melhor, né? Você é fiel com seus objetivos, né? Eu vejo que hoje eu encontro mais gente infiel, viu, Scandella? Mais gente que... primeiro que não está nem aí com nada, né? Não está... Esse é um problema. Não está aí com a esposa, com a família, com o trabalho, né? Muito menos com o Brasil. Então, Marcelo, é isso que nós estávamos conversando, não é? O propósito, o objetivo, como nós falávamos aqui. Qual será que é o objetivo de um pai e de uma mãe naquele instante, naquele momento da ovulação, do sexo propriamente dito? Qual o objetivo? Qual o propósito, Marcelo, daquilo ali? Então vamos continuar falando. Como é que você vê isso tudo? Como é que é isso? Deveria ser, né, iniciar uma família, né? Exatamente. Você traz uma vida, mas é muito mais que isso. Deveria ser, né? Sim. Mas a coisa está um pouquinho desgringolada nesse sentido. Então nós não estamos sendo fiel com a nossa própria natureza. Por isso nós estamos falando muito aqui de fidelidade, infidelidade, de bem proceder e o propósito. Como nós falávamos anteriormente, no nosso propósito, no meu caso, eu morava na roça, lá no sítio, e eu não gostava daquilo. Certo. Absolutamente. Queria algo melhor. Eu queria algo melhor, custasse o que custasse. Tanto é que meu pai me colocou para morar na cidade e eu não me adaptei, tá? Eu chorei, então meu pai me levou de volta para casa, né? E meu pai foi muito firme naquele instante, ele foi muito fiel, tá? Isso até eu devo agradecer muito a ele, agradeço. Ele disse: Otávio, tudo bem, você pode voltar para casa, só que você volta para cá e você vai trabalhar duro, pesado. Você vai trabalhar, você vai carpir, você vai colher café, vou te judiar. Que era o que você não queria. Exatamente. Quando meu pai fez aquilo, ele fez. Ele cumpriu efetivamente aquilo que ele falou. Quer dizer, ele foi muito fiel àquilo que ele propôs. E eu, então, diante daquela situação, disse: o quê, meu filho? Estou fora disso aí, tá? Aí, então, sim. Aí eu comecei a estudar para valer mesmo, gente. Mas para valer mesmo, tá? E não houve quem segurasse mais a mim, não. Porque eu queria mesmo vir para a cidade, estar na cidade. Eu adoro estar aqui na cidade. Certo. Tá? Cidade, que não existe correlação entre o campo e a cidade. Tá? Então, eu fui muito fiel. Enquanto eu estive na roça, tá? Eu fiz todo o trabalho na roça, eu colhi café, eu plantei milho, algodão. Quer dizer, o que você possa imaginar. Você não fugiu? Não. Meu pai, dentro da fidelidade dele, ele nos exigia: você vai levantar cedo, você vai trabalhar, nada de moleza aqui não, velho. Tá? Então, esse proceder de um pai e de uma mãe dentro desta fidelidade é que faz com que muitas vezes nós nos moldemos. Tá? Se meu pai dá moleza naquela época e me deixa tão folgado, não sei talvez o que seria de mim hoje. Possivelmente não estaria aqui. Possivelmente não, sabe? Mas ele não, ele foi fiel mesmo.
Então, Sr. Juvenal, meu pai, tá, muito obrigado por isso tudo que você fez. Então é isso que um pai deve ser, Marcelo. Ele deve ser fiel ao propósito de criar bem um filho dentro de uma retidão. Meu pai sempre foi muito reto, minha mãe sempre foram muito retos, tá? Sempre deram tudo de nós. Talvez, não sei qual tempo que nos resta aqui. 1 minuto. Só 1 minuto, caramba. Passa rápido. Então, nós vamos ter que voltar, Marcelo, nesse tema, na semana que vem, continuar falando, que ainda eu quero falar um pouco da punição, da evolução, da involução do nosso proceder. Mas pai e mãe, você que já é pai e você que é mãe, que são um casal, uma família bem formada, bem constituída, que tem uma boa intenção, proceda corretamente com seu filho e sejam pais fiéis, pai e mãe fiel. Precisa, Deus é fiel. Muito obrigado, boa noite, Marcelo, boa noite a você e até terça-feira, se Deus quiser. Obrigado, Otávio Scandelai, grande abraço para você e grande abraço para todos que estão em casa, boa noite para todos.